Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Bem-vindo a todos. Vamos começar a nossa segunda aula de estrutura atômica da matéria. Nessa aula, nós vamos conhecer melhor as partículas atômicas e os átomos, os elementos químicos, tá bom? Então, primeira coisa que nós temos que aprender é o que é o número atômico, que é o número mais importante que tem no átomo, tá bom? Então, número atômico representado quimicamente pela letra Z, tá? É a carga nuclear, ou seja, o número de prótons que você tem no núcleo desse átomo. Se você lembrar da aula anterior, pelo modelo de Rutherford, que nós já estudamos, o modelo é um modelo vigente, né, mais usado no ensino médio, tá bom? O modelo de Rutherford, o átomo tem um núcleo, e esse núcleo é formado por duas partículas, próton e nêutron, não é isso? Então, o núcleo tem próton e nêutron, só que o nêutron não tem carga. Então, só o próton que tem. O próton tem carga positiva. Por isso, carga nuclear. Porque o núcleo tem próton e nêutron, só que o nêutron não tem carga. Então, a carga do núcleo é só do próton. Então, a carga nuclear é o número de prótons, que é chamado de número atômico. Ficou claro? Então, esse número, que é o número de prótons, é um número muito importante no átomo. Então, veja bem, o número atômico é o número de prótons. Ficou claro? Não tem muito segredo nisso. É o número de prótons que tem no núcleo do átomo. Por que esse número é importante? Porque ele caracteriza os elementos químicos. Quer dizer, caracterizar os elementos químicos. Ele identifica o elemento, ele diferencia um elemento do outro. Olha a definição de elemento químico. Elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Por exemplo, tá? O elemento lítio, cujo número atômico é 3. Olha só. Então, a representação do elemento químico é assim, ó. O elemento e o seu número atômico. Em geral, ele é representado na parte inferior, né? Embaixo aqui, ó. Então, aqui você coloca o número atômico. Então, a representação é essa. E o teu trabalho na química é justamente entender esta linguagem, porque esta linguagem que vai ser usada para você durante as questões, tá? Para você resolver problemas. Então, ele vai usar a linguagem química. E esta linguagem você tem o símbolo do elemento. Esse símbolo tem uma ou duas letras. Lógico que você não vai sair decorando aí centenas de elementos químicos. Sim, é necessário você conhecer o símbolo do elemento, mas isso você vai conhecendo à medida que você vai estudando a química, você vai assimilando esses elementos químicos. Não precisa sair aí decorando elementos químicos, não. Só precisa entender que o elemento químico tem um símbolo que tem uma ou duas letras. Detalhe, quando ele tem só uma letra, ela é uma letra maiúscula, olha só. Aqui é o símbolo do carbono, por exemplo. Elemento químico carbono, tá? Então só tem uma letra maiúscula. Mas esse símbolo também pode ter duas letras. E se ele tiver duas letras, tipo lítio, olha, Li, é o elemento químico chamado de lítio. A segunda letra ela tem que ser minúscula, não pode ser duas letras maiúsculas. Tá certo? Entenda isso. Maiúscula e minúscula, tá? Se ele tiver duas letras. Olha o cálcio. Cálcio é um elemento muito famoso, né? O elemento cálcio. C maiúsculo e A minúsculo, tá bom? Olha, o carbono é só C. Então, esses símbolos representam elementos químicos. Todos os elementos químicos que o homem conhece no mundo, eles são representados por símbolos, tá bom? Por quê? Porque para você não ficar escrevendo o nome toda vez. Então, usa-se uma simbologia química, tá? Que tem uma ou duas letras, tá claro? Então, à medida que você vai estudando a química, você vai conhecendo os elementos químicos. Lógico que tem elementos importantes que você precisa conhecer o seu símbolo, porque eles são muito utilizados, eles estão presentes na tua vida. E tem elementos que você nunca vai ouvir falar e nunca vai utilizar, tá certo? Então é importante você conhecer que existe essa simbologia. Então, os elementos químicos, eles são identificados pelo seu número atômico, por isso a importância do número atômico. O que significa isso?
que cada elemento tem o seu número atômico, não repete. Olha só, o lítio, número atômico 3. Carbono, número atômico 6. Cálcio, número atômico 20, entendeu? Cada elemento tem o seu número atômico. Não precisa também memorizar o número atômico do elemento, tá bom? Isso não é preciso. Só tem que entender o que é esse número atômico, né? Tá certo? O número atômico é o número de quê? Prótons. É a carga nuclear. E ele identifica o elemento, não esqueça disso. Por exemplo, o elemento lítio. Por que o elemento lítio? Porque todos os átomos de lítio têm número atômico 3. Né? Número atômico 3, número atômico 3, número atômico 3. Ou seja, é um conjunto de átomos, vários átomos, tudo com o mesmo número atômico, tudo 3. Este é o elemento lítio. O que seria o elemento carbono? Um monte de átomos com o número atômico 6, seria o carbono. Então, isso é um elemento. Ficou claro para vocês? Então, o elemento químico é isso. Ele é identificado, ele é caracterizado pelo seu número atômico. Então, estão percebendo a importância do número atômico? Tá? E o número atômico, o que é? O número de prótons, galera. Só isso, nada mais. Número de prótons. É quantos prótons existem no núcleo do átomo. Por exemplo, quantos prótons tem no átomo de lítio? 3. 3 prótons. Quantos prótons tem no átomo de carbono? 6 prótons. Quantos prótons tem no átomo de cálcio? 20. Número atômico é o número de prótons, ficou claro? E outra coisa importante. Se você sabe o número de prótons, você automaticamente sabe o número de elétrons. Por quê? Porque já foi repassado para vocês na aula anterior, modelo de Thomson e modelo de Rutherford, os dois modelos, que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Existe uma neutralidade elétrica no átomo, não é isso? Então essa neutralidade, ela perpassa pela igualdade de prótons e elétrons. Então significa que se ele tem 3 prótons, ele também tem 3 elétrons, tá bom? Então isso você não pode esquecer. Se o carbono tem 6 prótons, ele também tem 6 elétrons, ok? E se o cálcio tem 20 prótons, ele também tem 20 elétrons. Não esqueça disso, ok? Agora que nós já entendemos o que é número atômico, vamos falar de um outro número importante também para os átomos e elementos químicos. O número de massa. Como o próprio nome já fala, número de massa, que é representado pela letra A maiúscula, tá bom? Então aqui na química a letra A maiúscula que representa esse número de massa é escrito na parte superior do símbolo do elemento. Então veja, o número atômico é escrito na parte inferior, o número de massa na parte superior. Não é obrigatório, mas em geral é assim que é feito essa notação, tá bom? O A em cima e o Z embaixo. Se ele quiser inverter essa representação, em geral ele tem que avisar você antes, tá bom? Ele te comunica lá no início te avisando que vai ser feito diferente, tá bom? Mas no geral é feito assim. O número de massa em cima e o número atômico aqui embaixo, tá certo? Então esse número de massa, como o próprio nome já fala, pessoal, ele praticamente equivale à massa do átomo. Não é a massa do átomo. Mas o valor desse número é muito próximo. Por quê? Vamos entender. Porque o número de massa é a soma das partículas nucleares, tá bom? Olha só, a soma de partículas nucleares. Você lembra que nós estudamos o modelo de Thomson, o modelo de Dalton, o modelo de Rutherford, né? O terceiro modelo, que é o modelo de Rutherford, que é o modelo que nós utilizamos no ensino médio, não é isso? Para entender essa química. O núcleo é a parte onde se concentra a massa do átomo. É no núcleo. Por quê? Porque o elétron que está na eletrosfera, que nós já vimos isso, a sua massa é bem menor, é desprezível. Então eu posso dizer que a massa do átomo está dentro do núcleo. Eu já falei isso para vocês na aula. Eu posso dizer, sim, que a massa do átomo concentra-se no núcleo desse átomo, não é isso? E eu estou somando as partículas nucleares, as partículas do núcleo, estou certo? Então, lógico que esse número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons, olha aí, uma equaçãozinha básica.
o número de massa é igual a prótons mais nêutrons, é a soma do que tem no núcleo, ok? E a soma do que tem no núcleo não é lá que se concentra a massa do átomo? Então a soma do que tem no núcleo é praticamente a massa do átomo, ok? Por isso que você chama de número de massa, ok? Entendeu isso? Por que chama de número de massa? Porque praticamente é a massa dele, praticamente. O valor é muito próximo, ok? Então o que você deve entender? Que o número de massa é a soma de partículas nucleares, que é prótons mais nêutrons, só isso, cara. Entendeu isso, tá? Já é meio caminho andado. O número de massa é representado acima. Então, olha só. Ele vai te dar as notações, as representações, e teu trabalho como estudante de química é entender essa representação. Você tem que olhar para isso aqui, ó. Elemento cálcio, né? Já mostrei para vocês que todo elemento tem um símbolo. O que é que identifica o cálcio? Você lembra? Eu já falei. É o número atômico, 20, né? O 20 é o número atômico do cálcio, ok? Não precisa decorar, não. É só saber que o que identifica o elemento é o seu número atômico. Isso não pode ser esquecido. Então, o que ele vai te perguntar aqui dessa representação? Várias coisas ele pode perguntar. Ele pode perguntar qual é o número atômico, qual é o número de massa, qual é o número de prótons, qual é o número de elétrons, qual é o número de nêutrons. Olha só, ele pode fazer várias perguntas referentes a essa representação. E teu trabalho é saber responder isso. Qual é o número atômico? Z, né? Número atômico? O número atômico, eu já expliquei para vocês, esse número aqui embaixo, né? Esse aqui é o número atômico, então é 20. Qual é o número de massa? O número de massa é esse número aqui, ó, 41, não é isso? É escrito na parte superior, número de massa. Qual é o número de prótons deste átomo aqui, deste elemento químico? O número de prótons é o número atômico que eu já dei aula para vocês, já falei isso. Então, o número de prótons é 20. Tá? Qual é o número de elétrons? O número de elétrons dele. Já também expliquei para vocês. Se o átomo tem 20 prótons, ele também tem 20 elétrons. Não é isso? A quantidade é a mesma, justamente para ver a neutralidade, ok? O mais enjoadinho que você tem que tomar cuidado é o número de nêutrons. É o único que é mais enjoadinho aqui. Por quê? Porque aqui você não tem o número de nêutrons, você tem o número de massa e o número atômico. E como é que eu vou saber o número de nêutrons? Tu vai saber o número de nêutrons através dessa pequena equação aqui, ó. Tá? Olha o número de nêutrons bem aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o P para o outro lado. Eu posso passar o P para... Isso é uma equação, é matemática. Passar o P para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. A menos P igual a N. Olha só. Né? Olha o que esta equação está me dizendo. Que o número de massa menos o número de prótons vai ser igual ao número de nêutrons. Então, se eu pegar a massa menos o próton, eu tenho os nêutrons. Olha só. Justamente isso aqui é o número de massa. E justamente isso aqui é o número de prótons. Não, professor, isso é o número atômico. Mas é o número de prótons. Número atômico é número de prótons. Então, eu tenho o número de massa e tenho o número de prótons. Olha, eu tenho o número de massa bem aqui e tenho o número de prótons. E se eu pegar a massa menos o próton, eu tenho o nêutron. Resumindo, só você fazer a subtração, tá bom? Então, se você fizer a subtração aqui, você vai ter exatamente o número de nêutrons. Ficou claro? Então, olha só. 41 menos 20. 41 menos 20. Você vai ter 21 nêutrons. O número de nêutrons é 21. Ficou claro? É o único que mais enjoadinho é esse. Atenção para ele. Esse outro aqui, mesma coisa. Qual é o número de massa dele? O número de massa dele, 16. Então, tá vendo que é fácil? Desde que você saiba o que significa cada número. Esta representação. Então, o número de massa, 16. Qual é o número atômico? 8. Qual é o número de prótons? O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, 8. Qual é o número de elétrons? O número de prótons é igual ao número de elétrons e vice-versa, não é? Há uma neutralidade, então 8. O mais enjoado é o número de nêutrons, cuidado com ele. Como é que eu acho o número de nêutrons?
A menos o P. Massa menos o próton. Então, 16 menos 8. 16 menos 8, você tem 8 nêutrons, tá bom? Olha só, 16 menos 8, tá ok? Você vai ter 8 nêutrons, certo? Só subtrair, ok? Esse último aqui, ó, cobre. Esse aqui é o elemento oxigênio, esse aqui é o elemento cobre. Vou aproveitar para lembrar vocês o seguinte. Tem alguns elementos, eu já falei para vocês, que tem elementos que tem uma ou duas letras, não é isso? Aqui, por exemplo, são duas letras, cobre, tá? Cu, tá bom? É o cobre, o U minúsculo. Então, esse elemento cobre, por que o símbolo é Cu, né? Olha só, né? Coisa até meio indecente, mas por que o símbolo é Cu se o nome é cobre? É porque alguns elementos, pessoal, o seu símbolo ali foi retirado do nome original do elemento, do nome antigo que ele tem, não do nome em português que nós usamos. Então, o nome em português que nós usamos é cobre, mas o nome dele original, ele é um elemento antigo, tá? O nome dele é cuprum, em latim, cuprum. Então, por isso que o símbolo é Cu, tá? Então, isso acontece com alguns elementos químicos, não são muitos, não. Os elementos mais antigos acontece isso, tá? Então, por isso que às vezes o nome não bate com o símbolo, né? Você vê um símbolo diferente do nome que você fala em português, tá? Por causa disso. Então, esses elementos você tem que tomar mais cuidado com eles para não esquecer o seu nome, ok? Então, aqui é o cobre. Então, vamos voltar agora para o nosso cálculo. A igual, tá? Então, eu quero A, quero Z, quero o P, quero o E e quero o N, né? De novo. Então, sabendo fazer isso, você acerta a maioria das questões que caem sobre essa parte, tá bom? Número de massa. Aqui é o número de massa. 64. Número atômico. Tá aqui o número atômico, ó. Isso aqui de baixo. 29. Número de prótons. Quantas partículas positivas ele tem no núcleo, que são os prótons. Tá aqui, ó. 29. Número de elétrons. Quantas partículas negativas ele tem, que é o elétron? 29. Não é isso? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons no átomo neutro, e todo átomo é neutro. Número de nêutrons. Este aqui é que tem que tomar cuidado. Número de nêutrons não é 64, nem 29. O número de nêutrons você faz a subtração, né? O número de nêutrons é o A menos o P. Eu mostrei para vocês através dessa equação. A menos o P. Então, 64 menos 29. 64 menos 29. Aí, fazendo a conta, aqui dá 14 menos 9, 5. Né? 14 menos 9, 5. Aqui vai ficar 5. 5 menos 2, 3. 35 nêutrons. Tá ok? Então, isso é importante você saber determinar esses valores. Tá certo? Vamos agora terminar nossa segunda aula de estrutura atômica falando sobre íons, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender é que íons é a denominação dada para estruturas químicas que estão em desequilíbrio elétrico, tá? O que é esse desequilíbrio elétrico? Vamos lembrar de uma coisa. Nós estudamos o átomo, não foi? Nós vimos que o átomo tem próton, nêutron e elétron. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. E nós vimos que o átomo ele é eletricamente neutro. Ele tem o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Um equilíbrio, não foi isso que nós vimos? Né? Então, se ele tem 10 prótons, ele tem 10 elétrons. Os íons são estruturas em desequilíbrio porque não existe esse equilíbrio entre prótons e elétrons, entre carga positiva e carga o quê? Negativa. Ou ele tem mais cargas positivas ou ele tem mais cargas negativas. Então você vai ter dois tipos de íons: os cátions, que tem carga positiva, e os ânions, que tem carga negativa. Agora, por que o cátion ele tem carga positiva? Porque houve a perda de elétrons. Preste atenção que no caso dos íons, ou ele perde elétrons, ou ele ganha elétrons, aí ele se transforma no íon. Então você tem um átomo neutro,
E esse átomo ou vai perder elétrons, ele vai virar um cátion, carga positiva, ou vai ganhar elétrons. Por que elétrons, professor? Bom, nós vimos que o átomo, no núcleo dele, o núcleo, a parte do meio do átomo, tem prótons e nêutrons, tá certo? Então, se os prótons e nêutrons estão no núcleo, é mais difícil essa saída do próton, porque ele está no núcleo do átomo, no centro. Já os elétrons, eles estão na eletrosfera, e os elétrons estão em movimento ao redor do núcleo. Então, é lógico que a saída ou entrada de elétrons é bem mais fácil, tá certo? Então, é isso que acontece. Ou o átomo perde elétrons, se ele perder elétrons, ele vai ficar com mais prótons, olha, mais prótons do que elétrons. Por isso que a carga é positiva, porque ele tem mais prótons, que são positivos, do que elétrons, entendido? E deu para perceber por que ele tem mais prótons do que elétrons? Porque ele perdeu elétrons, tá? Houve a perda de elétrons, aí ele ficou com mais prótons do que elétrons. Aí é chamado de cátion, carga positiva, certo? Ânio, olha só, os ânions já tem carga o quê? Negativa. Por que ele tem carga negativa? Porque ele ganhou elétrons, tá? Ganhou elétrons. Então o elétron ele vai entrar na eletrosfera. Então vem de fora e ele entra. Aí ganhou elétrons. Aí ele ficou com mais elétrons do que prótons. Por isso a carga negativa. Ele tem maior número de elétrons, os elétrons são negativos. Tá entendido? Então esses são os dois tipos de íons. Você tem que saber se o cara ganhou elétrons, se ele perdeu, né? Se ele é um cátion positivo, se ele é um ânion, tá certo? Então um íon sempre está em desequilíbrio, tá bom? A representação dos íons é semelhante à representação do átomo. Você tem o sódio, número atômico, não esquecer do que significa esses números, número atômico, que é o número de prótons, número de massa. Este mais aqui indica justamente a carga que esse íon tem, né? Então ele não é um átomo de sódio. Veja, se não tivesse esse mais aqui, ele seria um átomo de sódio. Só que tem uma carga positiva, então ele é um íon de sódio, tá bom? Chamado de cátion, carga positiva, tá? Que aqui já é um íon de cálcio, ó, carga 2+. O que significa 2+? Ela é positiva e é 2 vezes positiva, ou seja, aqui ele perdeu 2 elétrons, tá? Por isso que ele está 2+, 2 vezes positivo, ele perdeu um elétron, depois ele perdeu outro elétron, são carga 2+, tá? Entendido? Então, íon positivo, mais, de acordo com a quantidade de carga que ele tem, ou ele é monovalente, o que é monovalente? 1 na carga, bivalente, 2, trivalente, 3, olha só. Isso é denominações dadas também. Monovalente 1, bivalente 2, trivalente 3. Não importa se é negativa ou positiva. Mono 1, tá? Mais ou menos. Bivalente 2, 2+ ou 2-. Entendeu? Então isso é a denominação pela quantidade de elétrons perdido ou recebido. Mono, bi, tri, tá? Tetra é 4. Entendeu? Então é importante você entender o significado disso. Perdeu um elétron, perdeu 2 elétrons, tá bom? Esse é um cátion monovalente, é um cátion bivalente, tá certo? Poderia ser negativo também, mas negativo, tá? Ele não perdeu, ele ganhou elétrons, não esqueça disso. Bom, e aí é importante você atentar que quando ele é um cátion, ele perdeu, né? Tá com carga positiva, isso aqui não muda. O número atômico é 11, o número de prótons é 11, não importa o sinal de mais ali. É 11 prótons, o próton ele não mexeu. O número de massa também não altera nada, né? Porque o número de nêutrons não altera. A única coisa que esse mais vai influenciar é aqui, olha, muito cuidado. Quantos prótons esse cara tem? 11 prótons. Não é isso? Por quê? Tá aqui, olha, 11 prótons, que é o número de carga positiva. Agora, o número de elétrons não vai dizer que é 11. Por que não? Porque ele está com carga positiva, ele perdeu um elétron. Então, o que é que você vai fazer? Se ele tinha 11 prótons, se ele tem 11 prótons, ele tinha 11 elétrons, tinha passado. Como ele perdeu um, ele só tem 10 elétrons. Tá entendido? Existe uma equaçãozinha aí que também pode ser usada
mas eu não recomendo, né, mais um decoreba, não. Você pode raciocinar e pensar, ele tem 11 prótons, então era para ter 11 elétrons, só que ele perdeu um, então ele só tem 10. Tá entendido? Aqui, ó, cálcio, tá? Carga 2+, tá? O número atômico, 20, número de massa, 40. Número de prótons, 20. Ele tem 20 prótons. Ah, mas o 2+, cara, isso aqui é o elétron que ele perdeu 2. Próton continua sendo 20. Não vão vacilar aí, tá? Número de prótons, 20. Número de elétrons, aí, atenção nessa hora. Número de elétrons, não vai dizer que é 20. Ele tem 20 prótons? Sim. Deveria ter 20 elétrons? Sim. Mas ele perdeu 2, ele é um íon bivalente. Então, como ele perdeu 2, o número de elétrons só é 18, tá bom? Então, muita atenção nisso. Se for negativo, negativo é ao contrário. Negativo ele não perdeu, ele ganhou elétrons. Só isso que muda, tá bom? Então, eu vou botar aqui um negativo para a gente treinar. Deixa eu ver. Oxigênio, 8, 16, 2-. Olha só, um negativo aqui. Número de prótons, número de elétrons, tá? Lembrando que o número de massa continua sendo 16, o número de prótons é 8, o número atômico é 8. Esse -2 não influencia nada aqui, tá? Número de prótons desse cara? 8 prótons. Ah, mas -2 sim. Esse é elétron, não é próton. Então, número de prótons, 8. Número de elétrons. Aí, toma cuidado o número de elétrons. 2- é um ânion bivalente. Bi porque 2, né? 2-. Então, aqui, ele ganhou 2 elétrons. Veja, se ele tem 8 prótons, ele deveria ter 8 elétrons para equilibrar, só que ele ganhou 2. Então, se ele ganhou 2, ele não tem mais 8 elétrons, ele tem 10 elétrons. Ó. Então, notem que no caso do ânion, ele tem mais elétrons do que prótons. No caso do cátion, ele tem mais prótons do que elétrons. Cátion, mais prótons do que elétrons. Tá bom? No ânion, mais elétrons do que prótons, porque ele ganhou elétrons. Então, é isso que você tem que saber analisar em cátions e ânions, tá certo? Que os cátions e ânions estão muito presentes em nossa vida, né? Nosso próprio sistema biológico trabalha muito com íons. Nós temos íons no nosso corpo participando, né, dos processos biológicos na nossa vida, tá certo?